Olá, aluno. Então, nós vamos ter que fazer essa diferença da nossa aula hoje, em vez de ser aula presencial, nós vamos fazer ela de forma gravada, tá? Mas, como sempre, eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, vir me perguntar, tá? A aula de hoje, ela vai consistir basicamente da fisiologia da pele, tá? A grande maioria faz TEC 3, então vocês devem ter visto essa parte de fisiologia lá em TEC 3 comigo. Então, se por um acaso vocês fizerem, não tenham dúvidas e quiserem passar essa primeira parte, podem passar, tá? Se não, vamos assistir, vamos recapitular toda essa questão da fisiologia da pele, tá? E qual que é a questão da gente estudar essa fisiologia da pele? Quando a gente pensa em cosméticos, nós estamos pensando em principalmente a parte cutânea da nossa pele, em questões de hidratação, protetor solar, tratamentos estéticos na pele, tá? Então, entender essa fisiologia da pele é de extrema importância. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês já a nossa tela. Então, vamos lá para a nossa fisiologia da nossa pele, tá? Temos aqui o primeiro esquema da nossa pele, mas vamos ver um melhor. Temos aqui as separações das camadas da nossa pele. Basicamente, nossa pele são divididas em três camadas importantes. A epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, ela é composta basicamente por células mortas, tá? Essa epiderme ela é separada em 5 estratos que nós temos, que pode ter, dependendo do tipo de pele que nós temos. A parte mais externa, que é o nosso extrato córneo, seguido do extrato lúcido, que nessa aqui não está representado. E aí nós temos o extrato granuloso, espinhoso e o germinativo ou basal, tá? São os dois nomes que nós temos. Depois da epiderme, nós vamos ter a derme, tá? É na derme onde a gente tem uma maior espessura e é a derme onde a gente vai encontrar principalmente as nossas glândulas. Então, eu vou ter aqui as nossas glândulas sebáceas, nossas glândulas sudoríparas e o nosso bulbo capilar, tá? Então, é nessa região que eu vou ter essas glândulas principais aí. E seguindo da derme, nós vamos ter a nossa hipoderme. E aí sim é a região mais profunda que nós temos da nossa pele. Na hipoderme, nós já vamos encontrar os nossos vasos sanguíneos, tá? Então, tudo vai depender do nosso interesse. Quando a gente pensa na parte estética, normalmente a gente está pensando na parte mais externa da nossa pele. Então, ali na epiderme e na derme, tá? Enquanto que, quando a gente pensa em questões mais farmacológicas, a gente quer chegar mais na hipoderme, uma vez que aí eu tenho uma ação sistêmica do nosso produto. Aqui na parte de cosméticos, a gente vai ficar mais para as camadas mais externas, que é o nosso interesse, tá? Algumas curiosidades da nossa pele, tá? Ela tem um peso total do nosso corpo entre 10 a 15%, tá? Então, ela é um órgão bem grande do nosso corpo. E se a gente abrir toda a nossa pele, ela vai ter cerca de 2 metros quadrados, ou seja, um quadrado de 2 por 2 metros, tá? É bem grande. E a sua espessura varia muito, entre 0,5 milímetros a 6 milímetros. Então, regiões mais delicadas, por exemplo, barriga, interior das coxas, que são áreas mais delicadas, nós temos regiões mais finas da nossa pele. Agora, por exemplo, solado do pé ou a palma da mão, nós temos regiões mais espessas da nossa pele, tá? E aí nós temos as duas tipos de pele, que é a pele pilosa e a pele glabra. A glabra são as palmas e as plantas dos pés, tá? Ou que a gente vai chamar também de pele grossa e pele fina, tá?
Para vocês terem uma noção, um ciclo de uma célula dura em torno de 26 dias. Para ela migrar do interior para o exterior, demora em torno de 13 dias e a sua eliminação em torno de mais 13 dias. Ao todo, para a gente renovar toda a nossa pele, cerca de 70 dias para que isso ocorra, tá? Então, como eu comentei, a nossa pele, eu vou separar aqui em epiderme e derme. A hipoderme não é do nosso interesse, por isso que a gente acaba não falando dela aqui. E os nossos anexos, que eu falei, nossas glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, nossos folículos pilosos ou nossos pelos e as nossas unhas. A hipoderme, ela já não entra diretamente relacionado com a pele, como eu falei, eu já vou ter veias e artérias ali, e vasos sanguíneos. Então, aqui ó, na hipoderme, que é a camada mais interna, eu vou ter um tecido conjuntivo frouxo e o nosso tecido adiposo, tá? Que é as nossas boas e velhas gordurinhas aí. Para que a gente precisa da nossa pele, tá? Proteção da desidratação e atrito, que se não fosse nossa pele, a gente perderia água muito fácil. A gente vai ver que a nossa pele, ela tem um papel fundamental para manter a temperatura do nosso corpo, tá? E a perca de água. Então, a nossa pele, ela é semipermeável, fazendo que a gente evite tanto a perca de água, tá? Então, regulação de temperatura, que eu já falei. E as nossas sensações, o tato tá entre os nossos sentidos aí, então é extremamente importante. Excreção de substâncias devido às nossas glândulas sebáceas e sudoríparas e a absorção de produtos. Nossa pele ela é semipermeável, então não é tudo que passa, mas a gente consegue driblar isso para que ela absorva coisas do nosso interesse. Temos a proteção UV, né? Por mais que nós temos que tomar grande cuidado com a radiação ultravioleta, como nós vamos ver quando falar de protetor solar, mas mesmo assim a gente consegue essa proteção ultravioleta. A síntese da vitamina D3, então é através dos raios que nós temos na nossa pele a formação dos precursores da vitamina D3 e, consequentemente, depois a formação da vitamina. Funções metabólicas e a proteção contra agentes tanto químicos, físicos e biológicos, seja proteção contra frio, contra calor, proteção contra produtos do nosso dia a dia e microbiológico também, tá? Características, identificação de pessoas, cada pessoa é única, óbvio, e manifestação de sinais que indicam o estado clínico da pessoa. Então, a nossa pele fala muito do que o corpo está passando, né? A gente separa os tipos de nossa pele em duas classificações. Em pele fina e em pele grossa, né? Vai depender da espessura dessa pele e também da sua composição. Uma vez que a pele fina, eu vou ter menos camadas, enquanto a pele grossa, eu vou ter mais camadas internas, tá? Então, a gente pode reparar aqui, ó, por essa microscopia, que a pele fina, ela é pequenininha, enquanto a pele grossa, ela é muito maior. Isso são as visões de microscópio. E se eu pegar aqui na representação, essa seria a nossa pele grossa, muito maior, enquanto aqui eu tenho a pele fininha, nossa epiderme, muito mais fina aqui. Então, a gente consegue ver a diferença dos dois tipos de pele aí. Então, a pele espessa ou pele grossa, onde que a gente encontra ela? Palma da mão e plantas dos pés, tá?
são as regiões que a gente precisa de uma pele mais resistente, tá? Eu vou ter os nossos 5 estratos bem definidos e eu vou ter só glândulas sudoríparas, tá? Na planta do pé e nas palmas das mãos nós não temos glândulas sebáceas e nem folículos pilosos, tá? Fica aí essa diferença. Já a pele fina, eu vou ter no restante do corpo, tá? O que vai diferenciar, então, a pele fina da pele grossa? 2 dos estratos na pele fina, elas são fundidos. Então, eu tenho o extrato espinhoso e o granuloso formando uma única fase, tá? Enquanto que o extrato lúcido, que é o segundo que nós temos, ele é inexistente, ele some no meio aí das nossas camadas. E o extrato córneo, que é o mais externo, ele é bem fininho também. Então, de forma geral, a gente tem uma pele bem mais fina. E aí, na derme, eu vou apresentar nessas regiões folículo piloso, glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, a sudorípara a gente tem nos 2 tipos de pele, enquanto a sebácea e os nossos folículos pilosos eu só vou encontrar na nossa pele do tipo fina. Então, a nossa epiderme, como eu falei, ele é bem separadinho, 5 camadas normalmente, dependendo, é claro, do tipo de pele que nós temos. Então, ele é pavimentado e queratinoso. O que é esse queratinoso? Vai fazer com que a nossa pele se torne muito mais impermeável, tá? Impedindo a agressão aí dos diversos agentes externos, tá? Algumas células que nós vamos ter ali, os queratinócitos, que é o que representa a nossa queratina, os melanócitos, que vai dar a melanina, que é a nossa cor, as nossas células de Langsters, que dá a nosso toque, e as células de Merck também está relacionado ao tato. Então, nós temos aqui de 3 a 5 estratos. Vai depender do tipo de pele que nós estamos falando, se é a pele grossa ou a pele fina. Vamos falar agora dos nossos 5 estratos aqui, tá? Na ordem da mais externa para a mais interna, nós temos que a mais externa de todos é a córnea, que ela é bem externa, ela é bem fininha, e depois nós teríamos a lúcida, aqui a córnea está aqui, a lúcida não está apresentando. Depois nós temos a granulosa, a espinhosa e a basal, tá? E aqui nós temos também a figura de todas elas. A lúcida, raramente a gente consegue ver, porque é uma camada muito fininha, muito difícil de ser vista, tá? A lúcida, então, a gente só vai encontrar mesmo nas peles do tipo grossa, tá? Vamos ver essas 5 camadas aí e diferenciar elas. A mais interna na epiderme que nós vamos ter é a nossa camada basal ou germinativa, tá? Como o próprio nome diz, ela é a base, ela que vai germinar todas as outras células, tá? É o que a gente chama aqui de stem cells, que são células troncos hematopoéticas, tá? Ou seja, são células que têm alta capacidade de renovação e formação de diversas células ali possíveis, tá? Então, ela fica aqui na parte mais baixa da nossa epiderme. Então, ela vai formar essas células e empurrar as demais células que nós temos por aí, tá? Eu vou ter uma quantidade de queratina intermediária, tá? Vou ter já a presença de bastante quantidade de proteína para impermeabilizar as nossas peles. É já aqui que eu vou ter
a produção de melanina através dos melanócitos, tá? E as células de Langstroth já vai estar aqui, que vai englobar as nossas bactérias e os nossos resíduos. Como são células, que essas células estão vivas e são elas que vão derivar depois de todas, eu vou ter uma alta produção de mitose, ou seja, elas vão se multiplicar bastante para repor toda a pele, todas as células da nossa pele, tá? Cerca de 15 a 30 dias eu reponho todas as nossas células aí do extrato basal, tá? Ela é sempre essa camadinha mais embaixo. Aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa derme, tá? Aqui eu vou ter depois a epiderme. E o extrato basal é essa camadinha mais escura, com células bem redondinhas, que são células vivas. A gente vai ver que a partir dali, as células começam a se achatar para o exterior, e elas vão perdendo a sua vitalidade, podemos dizer assim. Elas vão perdendo as suas funções. Seguindo das nossas camadas, nós temos a nossa camada espinhosa, tá? Que aí eu vou ter ela acima do extrato basal. Elas têm ainda um aspecto arredondado ou hexagonal, tá? Como a gente pode ver aqui. Esse nome a gente tem de espinhosos, porque eu vou ter nossos queratinócitos entre as nossas células, que vão unir através dessas células, desses espinhos que nada mais que são que desmossomos, tá? E nessa camada espinhosa também eu vou ter os nossos glicocálices, tá? E esses glicocálices a gente vai ver lá na frente que ele vai ajudar a conduzir as substâncias hidrossolúveis do meio externo para o interno, tá? Facilitando aí, então, a absorção de substâncias. Então, nós temos aí formas de contornar a impermeabilidade das nossas células. Então, aqui eu tenho de novo a nossa representação de microscópio. Então, essa era a camada basal, bem aqui embaixo. Depois nós começamos a ter aqui os nossos grânulos espinhosos, tá? Depois a gente vai ver o granulosa, basal e assim por diante. Então, seguindo aqui, nós temos as nossas células granulosas, seguindo a sequência. Então, a gente começou lá com basal ou germinativas, depois nós vimos aí as espinhosas e agora as granulosas, tá? Como eu comentei, conforme mais externa são as nossas células, mais achatadas elas vão ser, tá? Então, ó, a basal era bem redondinha, a espinhosa já era um pouco mais hexagonal, mais chatinha, e a granulosa, ela é mais achatada, em comparação com as demais, tá? Eu vou ter os nossos grânulos querato e alina, que vou dar um pouco de queratina também para as nossas células, tá? Vai ser o precursor. E nas células da pele grossa, que é onde eu vou ter esse extrato bem definido, eles vão ajudar a impermeabilização da pele e impedir com que eu perca água. Um dos grandes problemas que nós temos com a nossa pele é a perca de água. A gente perde muita água pela nossa pele através do suor e nossas glândulas. Então, tentar impermeabilizar ela é importante, porque nem sempre a gente consegue fazer a hidratação correta aí da nossa pele. Então, aqui de novo a nossa relações. Então, o espinhoso, que eu falei que era mais redondinho, o granuloso, que ele já fica mais achatado,
Nessa figura, o lúcido não aparece, depois aqui o córneo, ok? Vamos para o lúcido. O lúcida, ela é bem difícil de enxergar, como a gente comentou, tá? Ela é uma camada bem fina, com células clarinhas, quase transparentes, tá? Então, ela é fácil da gente ver, por ela ser fina, mas ela é muito fina. Para ser clara, é fácil da gente ver, só que ela é muito fininha, essa camada, tá? Tem uma alta quantidade de filamento de queratina, então conforme mais externa são as camadas, mais queratina eu vou ter, fazendo com que ajude a pele ficar cada vez mais impermeável. E eu vou encontrar ela muito mais nas regiões de pele espessa, tá? Que são as regiões palmoplantanares, que é a palma da mão e a planta do pé. A camada lúcida ainda a gente encontra nos lábios também, na pele dos lábios. Então, ó, são as nossas camadas aqui. Uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, gente, a nossa pele, ela não é retinha, tá? Ela é deformada aqui. Então, o extrato basal, ela vai seguir essa conformação. O extrato granuloso e o extrato espinhoso, que está aqui misturado, e o extrato lúcido, que é essa coisinha branca aqui, tá? Como a gente pode ver. Seguido do extrato córneo, que é o que a gente vai ver agora. O extrato córneo é a parte mais externa que nós vamos ter da nossa pele, tá? São células extremamente achatadas e são células mortas, tá? Eu tenho ali em torno de 30 camadas de células mortas nesse extrato córneo, tá? E quanto mais mortas estão essas células, mais externas, maior a sua concentração de queratina, tá? Então, essa queratina ela vai ser maior também, fazendo com que ajude a impermeabilização da nossa pele. Então, fica mais fácil da gente ver aí, tá? Claro que eu tenho células mortas com alta quantidade de queratina, ele vai ter uma função única, básica, que é a função de proteger a nossa pele. E a nossa pele ela vai estar em constante renovação. Camada córnea demora de 26 a 28 dias para renovar. Uma esfoliação, por exemplo, ajuda nessa renovação dessa camada córnea, tá? Uma vez que é retirada algumas dessas escamas, desses extratos escamas que nós temos, e a pele é obrigada a empurrar mais células. Eu vou empurrando células de dentro para fora sempre, tá? E aí, quando a gente faz uma esfoliação, a gente retira essa camada mais externa. Ou quando a gente faz, por exemplo, um peeling, que é algo muito mais agressivo na nossa pele, onde a gente vai retirar uma camada mais grossa, para que aí sim a gente tenha uma renovação celular mais forte ainda, tá? Então, são as opções que a gente tem para incentivar essa renovação celular. Um método mais leve, que é o processo de esfoliação, que é um método físico, e um método químico, que é o processo de peeling aí. Aqui tem as nossas camadas. Camada córnea, que é essa daqui, que ela é mais grossa, tá? Porém, repleta de células mortas. Coisas que a gente pode encontrar na nossa epiderme, células específicas, tá? Nós podemos encontrar as nossas células de Langsdorff, tá? Normalmente ela é encontrada dentro do extrato espinhoso. São células com prolongamento, como a gente vai ver a seguir, tá? E ela está relacionada com a nossa resposta imune, onde ela vai fazer a fagocitose, ou seja, jogar para fora os antígenos da pele,
tá? Ou seja, quando é identificado substâncias patogênicas aí, ou substâncias que podem fazer mal à nossa pele, essas células de Langsters vão englobar elas e jogar para fora, impedindo assim que a nossa pele seja tão afetada, tá? Quando a gente toma sol ou luz ultravioleta, essas células de Langsters são afetadas. Então, elas diminuem a sua eficácia, tá? Cuidado ao tomar muito sol. A gente vai ver isso ao longo da disciplina do problema dos raios ultravioletas na pele. Depois nós temos as nossas células de Merker, que se encontram no extrato basal, que é o extrato mais interno aí, tá? Elas, por estarem mais internas à nossa pele, elas vão estar ligadas aos nossos nervos sensitivos, e uma vez que elas vão estar ligadas aos nossos nervos sensitivos, são elas que serão responsáveis pelo nosso tato, a sensação de colocar as mãos ou a pele em superfícies específicas, tá? Então, é essas células que faz essa relação aí com os nossos nervos. E também no extrato basal nós temos os nossos melanócitos, tá? Que vão dar a síntese de melanina e, consequentemente, a coloração da nossa pele. Essa síntese de melanina, ela é genética, que vai dizer o quanto de melanina uma pele vai produzir ou deixar de produzir. Então, aqui eu tenho os 3 tipos principais de células que eu falei. As células de Langsters, que está aqui na camada espinhosa, com os seus prolongamentos. As células de Merkel, que vai dar o tato. E as células dos melanócitos, com a coloração e os seus prolongamentos. Essas duas últimas aqui na nossa camada basal. A cor da nossa pele, então, como eu falei, ela vai estar relacionada com a melanina e com outro fator que é o nosso caroteno, tá? Então, são essas duas coisas que nós vamos ter. A quantidade de melanócitos vai diferenciar de região para região do nosso corpo, tá? Então, ninguém tem uma cor 100% igual no corpo. E também vai diferenciar entre raças e raças. E isso está relacionado também com a enzima tirosinase. Então, é todo um processo aí genético para a identificação da cor da pele. Quando a gente fala de derme, tá? Fechamos aí, então, a nossa epiderme. Vamos à nossa derme. A nossa derme aí, então, que é uma camada um pouco mais profundo, tá? E ela é mais espessa que a epiderme, como a gente pode ver aqui. E eu já vou ter alguns microvasos, então ela é vascularizada, diferente do que ocorre na epiderme, tá? Aqui eu vou ter já a presença de um tecido conjuntivo nessa região da derme. A nossa derme a gente vai separar em 2 regiões, tá? Que é a camada papilar e a camada reticular. A camada papilar é a mais externa, ou seja, a que vai estar mais em contato com a nossa epiderme, tá? Então, ela fica aqui mais externa. Eu vou ter uma quantidade de células alta aqui, ela vai ajudar na regulamentação corpórea da temperatura. E a reticular, que é a camada mais interna, tá? Tem menor quantidade de células, e aqui que eu vou ter já a presença dos nossos anexos, são as nossas glândulas sebáceas, sudoríparas e o nosso folículo piloso. Então, eles vêm lá de dentro, essas nossas glândulas aí. Então, as nossas estruturas anexas que nós vamos ter
que, como eu disse, são as nossas glândulas sudoríparas, folículo piloso, glândulas sebáceas e as nossas unhas, tá? Então, a gente vai ver a relação de cada um deles e a presença, que é o nosso folículo piloso, nossas glândulas sebáceas, normalmente vem junto com nossos folículos pilosos, e as nossas glândulas sudoríparas aqui, todos a partir da derme. Então, as nossas glândulas sebáceas, tá? Está presente em quase todo no corpo, com exceção da pele grossa, que é a nossa região palmar, que é, ou seja, a palma da mão e a planta do pé. Não ficaria um pouco difícil, né? Imagine que a gente libera aí o nosso sebo. Se eu tivesse liberação de sebo na sola do pé, a gente iria viver escorregando, né? Por mais que essa concentração de sebo seja baixa, mas mesmo assim a gente iria escorregar e cair. Algo semelhante acontece na nossa mão. Se a gente tivesse essas glândulas na nossa mão, a gente poderia ter problema para pegar os objetos. Então, a gente não tem essas glândulas sebáceas aí, tá? Normalmente, as glândulas sebáceas estão associadas aos folículos pilosos, por isso que também essa região eu não tenho pelos aí, né? Com a evolução, nós perdemos os pelos nessas regiões de palma da mão e planta do pé, tá? Eu vou ter uma secreção holócrina, ou seja, uma secreção constante. O nosso sebo, ele é composto basicamente de colesterol e triglicerídeos, ou seja, são substâncias extremamente apolares, aí são óleos e gorduras básicas, e restos celulares que nós temos ali para serem excretados. Algo que vai influenciar bastante nossas glândulas sebáceas são a parte hormonal. Os nossos hormônios sexuais vão fazer com que eu tenha uma diferença de atividade, onde que na puberdade essas glândulas sebáceas tendem a ser maior, o que se relaciona também ao fato de na puberdade aí a gente aumentar a presença aí de acne nos jovens, né? Uma formação de inflamações ali, uma mais fina, por exemplo, inflamação dessas glândulas sebáceas, tá? Tem dois grupos celulares na glândula sebácea, as basais e as centrais. As basais que vão fazer o processo de mitose e renovação dessa célula, e as centrais que vão dar o nosso conteúdo lipídico da nossa sebo formado. Então, aqui eu tenho uma glândula sebácea aqui, como um todo, onde vai sair os canais para sair o sebo para a parte externa da nossa pele. E depois nós temos a nossa glândula sudorípara, tá? Eu vou ter ela muito mais desenvolvida nos homens do que nas mulheres. Então, aí o motivo por que homens têm a tendência em suar mais do que as mulheres, que têm maior quantidade de glândulas em homens, tá? Onde eu tenho dois tipos de células aqui. A moréquinas, ou équinas também, aonde eu vou encontrar ela em todo o corpo, uma liberação de suor muito menor, tá? E eu vou ter as nossas apócrinas, que são em regiões específicas do corpo, aonde ela vai ter uma liberação de suor muito maior do que as écrinas aqui, tá? E essas regiões são região mamária, axilar, pubiana e perianal. Então, são as regiões onde a gente vai ter uma liberação de suor muito maior devido à presença dessas células do tipo apócritas
aí apócrinas, tá? E aí nós temos as nossas glândulas sudoríparas, que elas podem estar ligadas direto à saída da nossa pele ou ainda ligado ao nosso folículo piloso, tá? Só que elas não são obrigadas a estar sempre no folículo piloso, como são as glândulas sebáceas, tá? Cuidado aí para não confundir. Então, as glândulas sebáceas, elas sempre vão estar relacionadas com os nossos folículos pilosos. Já as sudoríparas, não, elas podem, mas não é sempre que ela estará relacionada. Seguindo aqui o nosso folículo piloso. Folículo piloso que pode ser os pelos do nosso corpo ou podem ser os cabelos do nosso couro cabeludo. É o mesmo processo aí que nós temos de formação, tá? Nosso folículo piloso, então, é onde exatamente os nossos pelos se originam, tá? Os nossos pelos, de forma geral, são estruturas filamentosas e queratinosas. Então, a presença de queratina é muito alta nos nossos pelos e cabelos, tá? Elas são envolvidas pelo tecido conjuntivo da derme, e eu vou ter aqui 3 componentes principais, que são as bainhas internas e externas da raiz, o bulbo e a haste. Ver essa estrutura aí. Nós temos aqui essa bainha interna e externa, o bulbo, que é essa parte de baixo, e a haste do nosso pelo. Temos aí o ciclo de crescimento dos nossos pelos, tá? Ele não é contínuo, ele terão algumas fases, tá? E algumas coisas que vão influenciar. O primeiro processo que vai influenciar o crescimento aí de pelos e cabelos no nosso corpo é o fotoperíodo, ou seja, o quanto ele vai ficar exposto à luz. Então, a gente tem essa relação de diferença. Temperatura ambiente. Ambientes mais frios têm a tendência em o ser produzir mais pelos, pelo fato simples de sobrevivência. Pelos ajudam ao aquecimento corporal. Isso vem algo do nossa evolução aí também. O processo de nutrição, se você come direito ou não, vai ajudar. E a área do corpo, tem regiões do corpo onde eu vou ter maior quantidade de pelos e regiões do corpo onde a gente tem menor quantidade de pelo, tá? Mas isso tudo tem muita relação com os hormônios, tá? Os diversos hormônios nossos vão influenciar e muito nos pelos e nos cabelos que nós temos, nos folículos pilosos, de forma geral aí. Temos 3 fases, tá? Do nosso pelo. Primeiro é a anágime. O anágime é o processo de crescimento de pele dos nossos pelos. Depois nós temos o catágeno, que é uma pequena pausa, tá? Uma transição, uma pequena involução do nosso pelo. E depois o telógeno, que é repouso. Para daí a gente perder esse pelo. É o normal a gente fazer essa troca de pelos ao longo do tempo. Então, de 3 a 4 meses. Então, aqui nós temos as fases. Então, nós temos aqui já o final da anágine, quando o pelo já está grande, tá? O final da catágine, então tem uma contração do nosso nervo aqui. E quando tem o final da catágine, eu já tenho o rompimento aqui do bulbo para a haste do nosso pelo aqui. Uma vez que eu tenho esse rompimento, eu vou ter a nossa telógene, que é quando o pelo tem a tendência em cair. E isso ocorre porque no nosso folículo piloso aqui já vai começar a nascer um novo pelo no início da catágene e empurrar o pelo externo para fora. E aí sim ele vai crescer, empurrando esse pelo antigo
e tendo um novo. Então, são as fases que nós vamos ter aí constante dos nossos pelos. Como eu disse, de 3 a 4 meses aí. E por último, só para completar, nós temos as nossas unhas, que elas faz parte da nossa pele, certo? É um dos anexos que nós temos. Então, a nossa unha é formada bastante de queratina também, devido à sua resistência. Então, eu tenho aqui algumas camadas do nosso leito da nossa unha, como a gente pode ver, ela é uma camada externa apenas, ok? Mas como a gente não vai focar aqui em unha, vamos passar isso tranquilamente. Então, a gente terminou esse primeiro conjunto aqui de slides, que é a nossa fisiologia de pele. Vamos para o segundo conjunto de slides. Deixa eu compartilhar aqui. Entramos agora no segundo conjunto de slides, onde a gente vai falar de um pouco de higiene da pele, tá? E alguns cuidados que nós temos que ter. Mais para frente eu vou falar um pouco mais dos tensoativos por si só, que são os produtos que vão dar essa limpeza para a pele, mas seguindo a ordem do livro aqui, que nós temos que seguir, vamos lá com esses produtos de higiene mais simples, tá? A HPPC, que é a higiene pessoal, perfumes e cosméticos, que é a indústria que nós temos, ela vai dividir em 3 segmentos, como a gente já comentou antes: processo de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria, tá? Então, esses 3 a gente já classificou bastante aí nas primeiras aulas que nós tivemos. E o Brasil, com orgulho, é o terceiro maior consumidor de serviços de beleza, tá? Ficando atrás só dos Estados Unidos e do Japão, tá? Então, nós somos um dos países que mais gastam com o culto da beleza, tá? Em 2009, tá um pouco totalizado, mas isso só aumentou, tá? Os gastos mensais eram em torno de R$ 33 mensais. Lembrando que isso aí é uma média, onde nós temos pessoas que, infelizmente, não podem gastar, né? Não tem renda para isso. E com certeza nós temos gente que gasta 10 vezes esse valor fácil todo mês, se não for aí 100 vezes a mais. Então, o brasileiro tem essa fama muito de gastar com produtos cosméticos, tá? Uma das questões que a gente tem bastante do porquê cuidar da beleza é a preocupação com o envelhecimento da população, e algo que vem surpreendendo é o público masculino, tá? Aonde os homens vêm cada vez mais utilizando-se de cosméticos. Acabou-se aquela crença de que era só para mulheres. O mercado masculino vem crescendo e muito. Além disso tudo, um investimento muito utilizado nas indústrias de cosméticos é a onda verde, ou seja, produtos mais naturais, orgânicos e com uma maior sustentabilidade. Então, tudo isso gera muito a indústria do cosmético aqui no Brasil, tá? Então, como eu falei, o masculino tende a crescer, tá? O Brasil, por ser um país tropical, a parte de higiene é o que mais é consumido. Isso já é arraigado na nossa cultura, a questão da higiene. Enquanto outros países não há uma preocupação tão grande, o Brasil, pelo calor excessivo que nós temos, a gente acaba se preocupando muito mais com relação à higiene, seja nos banhos
entre 2 e 3 banhos, às vezes, por dia, seja no uso de um desodorante, de um creme, algo para manter a higiene corporal aí. E entre o nosso ranking, as categorias que nós temos, o Brasil está na grande maioria nos primeiros lugares. Então, o Brasil é o que mais consome desodorante. Como eu falei, o clima tropical faz toda a diferença para isso, garantindo essa primeira colocação. E mesmo assim, tem hora que a gente encontra um povinho meio fedido por aí, certo? Mesmo nós sendo o maior utilizador de desodorante. Para nós, desodorante é algo essencial, não é quase cosmético, né, para o brasileiro, de forma geral. Seguindo aí, produtos do tipo infantil, perfumaria, higiene oral, proteção solar, produtos masculinos e de banho, nós estamos em segundo lugar de forma mundial. Então, em ótimas colocações também aí no ranking. Em terceiro lugar, nós temos produtos para cabelo e maquiagem. E aí, mais para baixo no ranking, nós vamos ter aí produtos de pele e depilatórios que estão mais para baixo. Mas repare que a maioria dos produtos acaba estando relacionados à higiene e também em relação ao calor, que o Brasil é bem quente, né? Países de temperaturas mais baixas tendem a usar menos desodorante, porque não soa tanto. E a preocupação com o banho também é menor. Agora, essa relação de produtos para homens e para mulheres. Mulheres sempre foi um foco muito grande, como a gente viu pela história dos produtos cosméticos, mas os homens vêm crescendo muito, tá? É um mercado em ascensão e eles estão usando e devem usar sim, tá? O que todo mundo quer? Um aspecto jovem, tá? Todo mundo quer manter a mesma carinha de bebê de sempre, tá? E aí a gente lança diversas linhas de spa, de glamour, tudo isso para aumentar o consumo da população. E aí a gente começa a entrar no produto de higienização. Quando a gente pensa em higienização, a gente vai pensar aí em shampoos, condicionadores, sabonetes, espumas para banho, tá? Onde a sua principal finalidade é retirar a sujeira do nosso corpo, é claro, as impurezas, maquiagens e as nossas células mortas, tá? Como eu comentei, a nossa pele, principalmente as camadas mais externas, são células mortas. Se a gente não retira essas células mortas, a nossa pele vai ficando com aspecto envelhecido. Então, ao tirar essas células mortas, a gente vai vindo com células mais novas para a parte externa. E aí a gente tem o processo de aparentar mais jovem. E para isso a gente usa-se muito dos nossos tensoativos, tá? Para criar aí as emulsões e então a eliminação dessas gorduras. Então são nossos sabões e detergentes. Aí. Eu vou falar um pouco mais lá na frente dos nossos tensoativos, quando eu falar especificamente aí de sabões, mas já fiquem claros que sabões ou detergentes, ou de forma geral, os nossos tensoativos, eu tenho duas partes principais neles. Eu tenho uma cadeia lipofílica, ou seja, uma cadeia carbônica grande, onde ele vai se dissolver na parte apolar da nossa cadeia, e uma cadeia hidrofílica, ou seja, uma parte que vai se dissolver em água.
Se eu tenho uma parte que dissolve na gordura, uma parte que dissolve na água, eu consigo retirar toda a gordura com a água, tá? E essa cabeça hidrofílica aqui, ou essa cadeia hidrofílica que a gente tem, pode ser diversos grupos, gerando os diversos tipos de tensoativos que nós temos. Então, nós temos aqui os nossos tensoativos catiônicos, então, só que eles têm carga positivas. Os não iônicos, que aqueles que não há nenhum tipo de carga existente, ele é polar, mas não tem carga. O aniônico, que tem carga negativa, ou o anfótero, que é aquele que tem carga tanto positiva quanto negativa na mesma cabeça. E aí a gente vai ver as utilizações mais para frente. Mas, por exemplo, para sabonetes e sabões de forma geral, a gente utiliza muito de tensoativos do tipo iônicos. Normalmente mais o aniônico, que são os mais comuns. Eles são mais agressivos, só que para a pele, de forma geral, eles são muito eficazes e muito baratos. Então, sabonetes baratos têm a tendência em ter tensoativos aniônicos. Enquanto, por exemplo, produtos para higiene infantil, aonde eu preciso de algo mais delicado, eu vou ter os nossos tensoativos não iônicos, para que agrida menos a pele aí dos bebês, tá? Então, para higiene, sabões alcalinos deixam a pele mais ásperas e secas. Como eu falei, eles utilizados mais em sabonetes líquidos, tá? E aí, com eles, eu preciso ter, muitas vezes, a adição de substâncias emolientes para garantir um melhor aspecto à mão. Então, por mais que a gente use um tensoativo forte, mas a gente aplicando os nossos substâncias emolientes, são os nossos óleos vegetais, extratos glicólicos, nossa glicerina, nosso propileno glicol, vai fazer com que esses sabões dêem um aspecto muito melhor à nossa pele depois de utilizados, tá? E aí, além dos sabonetes, que a gente está acostumado a pensar na parte de higiene, nós temos outros produtos aí de higiene também, que pode ser muito comum a utilização, tá? São os nossos leites ou loções de limpeza, tá? Que ajudam aí a remover a maquiagem e impurezas de maneira suave e sem agredir muito, seja aí um demaquilante, seja uma água micelar, seja um leite de rosas, o que for, que vai ajudar a eliminar essas impurezas da nossa pele, tá? Os géis e soluções hidroalcoólicas, então eu vou ter um detergente suave e umectantes ali, que também vai deixar a pele mais suave. E os lenços umedecidos, que até muito tempo era só para bebês. Hoje em dia nós temos específicos aí para retirar maquiagem. Então, eles ajudam a retirar essa sujidade do corpo sem ter necessariamente que lavar a região, né? Então, eles, por serem úmidos, já ajudam a retirar a sujeira ali presente. Nessa parte de limpeza, nós temos nossos sais de banho, que para o brasileiro não é algo tão comum, tá? Uma vez que a gente pensa em sais de banho muito mais para banheiras, e banheiras não é algo tão comum assim. Eles têm ação esfoliante e purificante e relaxante, tá? Existe a opção de sais grossos para usar na banheira e sais finos no chuveiro, mas ainda de forma geral não é algo tão utilizado ainda no Brasil. Porém, no exterior, onde banheiras é algo muito mais comum, é muito utilizado. Tá? A composição desses sais pode variar muito, dependendo do efeito que a gente quer.
tá? Então, aí, eu posso ter, claro, além do nosso cloreto de sódio, que é o nosso sal básico, tá? Nosso sal comum, eu posso ter diversos outros sais inorgânicos ainda. E aí vai depender da quantidade que vai ter na composição e a sua finalidade de interesse, tá? Dentro desses sais, a gente coloca substâncias odoríferas para ajudar a dar um cheirinho e ajudar a dar o fator de relaxamento que esses sais do banho têm que como promover. Não existe uma padronização aí de quanto que tem que ter de odor no nossos sais de banho. Então, vai depender muito do interesse que se tem, tá? E essa concentração de aromas é normalmente na forma sólida. Então, aqui eu tenho alguns álcools e ésteres que a gente pode utilizar como odores, além de outros aí aldeídos que nós podemos ter, além de óleos essenciais. Então, como eu disse, tudo vai depender da quantidade, do tipo de produto e além do preço e do apelo comercial desses sais de banhos aí, tá? Esses sais de banhos, normalmente, eles têm a tendência a ser coloridos, e esses coloridos a gente tem que pensar bastante quando a gente falou lá de corantes, da sua degradação desses corantes no ambiente, tá? Os benefícios desses sais de banho, tá? Esses sais de banho vai estar relacionado com os campos elétricos e magnéticos e estáticos do nosso corpo, tá? No nosso dia a dia, a gente tem uma transferência de cargas muito grandes entre cargas positivas e negativas, principalmente com a utilização de muitos equipamentos elétricos. Então, essa carga varia muito ao longo do dia, tanto que tem dias que a gente está extremamente elétrico, onde qualquer coisa que a gente vai pôr a mão ou encostar dá um certo choque. E isso está devido a essa energia estática que nós temos. Então, os sais, eles têm a tendência em minimizar essa energia estática, tá? Uma vez que eles são condutores de energia, os sais ajudam a equilibrar essa energia, tá? Finalizando o processo de sais, viemos para as espumas. As espumas de banho, tá? Que elas ajudam a limpeza corporal, então elas são destinadas a isso. Então, eu vou ter os nossos sais alcalinos e os nossos ácidos graxos, além dos nossos agentes tensoativos, e ali eu posso ter compostos coloridos, perfumados e emolientes, tá? Então, as espumas de banho, além de limpar, elas vão estar relacionadas também a dar uma hidratação e proteger a nossa pele, tá? Por mais que o Brasil ainda tem muito utilizado o sabão de barra, que ainda continua sendo o mais utilizado, segundo a Associação Brasileira de Indústria e Higiene Pessoal e Cosméticos, o sabonete líquido vem crescendo, tá? Onde no Brasil são 218 mil toneladas de sabonete em barra consumido, enquanto o líquido chega só a 4,8 mil toneladas. Então, ainda é uma fração muito pequena. Só que isso vem crescendo bastante, né? Principalmente aí para lavagens rápidas da mão apenas, os sabonetes líquidos vêm crescendo. Só que a gente tem que pensar que sabonete líquido não é só para lavar as mãos. Eles podem ser utilizados para lavar todo o corpo, ok? Seguindo, além dos sabonetes líquidos, temos nossas espumas ou géis de banho, tá? Onde, além
de limpar, eles terão essa espuma mais forte e duradoura dos tensoativos. Seguindo aqui, nós temos nossos produtos para barbear, e aí é focado muito mais ao campo masculino, tá? Então, devido à presença da testosterona, o homem tem uma característica específica da pele com uma maior oleosidade. Lembra lá que eu falei que a gente tem uma quantidade de glândulas sebáceas maiores no homem e essa espessura da pele é maior, tá? Por isso que os homens têm a maior propensão em formar acne. Então, tem que cuidar disso, tá? Só que como a pele do homem é mais grossa, ao se barbear, ele pode ter a formação de foliculite, tá? Aquelas pequenas inflamações no folículo piloso. E os produtos para barbear servem para isso. Ele vai manter a pele limpa e evitando com que eu tenha produção de sebo em excessivo, tá? Os produtos esfoliantes aplicados como pós-barba, eles vão ajudar a ter um aspecto antisséptico, adstringente e hidratante nessa área, tá? Homens, lembrem sempre de se cuidar também. E é claro que eu vou ter a presença aí de antioxidantes e vitaminas também, já na área para a formação de um único produto eficaz. E os nossos lenços umedecidos, como eu comentei, eles estão aí para facilitar a higienização da nossa pele, tendo a função antisséptica, calmante e umectante, tá? São loções molhadas com suporte de papel ou tecido não tecido, tá? Quer ver que em embalagens práticas. O não tecido, o tecido não tecido, que a gente chama é o nosso TNT, tá? Que é muito utilizado nos nossos lenços umedecidos, tá? Então, ele não é um tecido normal, tá? Porém, essas fibras, elas passam por um processo de tecelagem, tá? Só que o TNT aí pode ter diversas fontes, tanto de fibras naturais, lã, coco e sintética, nylon, acrílico, propileno e assim por diante. Vai depender do tipo de TNT que nós temos, tá? E aí a gente consegue ver aí de marca para marca que nós temos a diferença do toque desses tecidos, tá? E um dos tecidos que nós temos que vem sendo muito utilizado é o espulance, que é um não tecido, também fabricado por entrelaçamento das fibras, tá? Só que ele tem a maior maciez e absorção, uma vez que ele é uma mistura de fibras naturais e sintéticas, tá? Então, eu consigo ter uma utilização muito maior dessa fibra aí nos nossos lenços umedecidos, que também eu vou ter aplicação dos nossos tensoativos, tá? Já deu aí 1 hora de aula, eu sei que as aulas normalmente presenciais e ao vivo têm um tempo maior, só que para assistir assim a gente sabe que é mais difícil, então eu vou finalizar a aula aqui, que seria o necessário. Aí na semana que vem a gente continua com nossos cremes hidratantes e protetores solar. E aí a gente finaliza a disciplina para a prova. De novo, eu digo, qualquer dúvida, vocês podem me procurar por mensagens aí, fica bem tranquilos, e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.